Pergunto hoje, está a perguntar no apóstolo. Pergunta ao apóstolo, hoje nas igrejas encontramos pessoas que são batizadas, mas não são convertidas. Será que estas pessoas ainda vivem na carne? Bem, o ouvinte deve compreender, primeiramente, que uma igreja não tem o direito de administrar um batismo. Mesmo quando Jesus desejava, tinha que ser batizado, bem dizer, quando Jesus tinha que ser batizado, Jesus não foi em uma igreja, mas ele foi no João. João era um profeta. O problema é que a humanidade não se compreende e eu pude aqui abordar quem tem o direito de trazer um batismo. Quem deve batizar. Não trata-se de alguém simplesmente converter-se a uma denominação religiosa e ele ir em uma denominação religiosa. Em toda a Bíblia, em todas as Sagradas Escrituras, nunca uma igreja foi dado o direito de batizar. É sempre um profeta quem trouxe um batismo. É sempre um profeta quem tem o direito de administrar um batismo. Ou alguém que este mesmo profeta vai poder estabelecer, consagrar, dar-lhe o direito de administrar o batismo. Por isso que alguém que converte-se a uma certa denominação religiosa, ele não tem como realmente converter-se, conforme o ouvinte aqui, ele quer saber. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que esta mesma pessoa será um bom membro desta mesma denominação religiosa. Se ele converter-se a uma igreja A, ele vai fazer de tudo para obedecer tudo quanto o A diz. Se converter-se a uma igreja B, ele vai fazer de tudo para poder fazer tudo quanto o B diz. Não é que ele vai converter-se a Cristo. Ele não vai manifestar uma vida de um verdadeiro cristão. Mas o que ele vai manifestar é uma vida de um verdadeiro A, de um verdadeiro B, de um verdadeiro C e assim por diante. Muito bem. Mais mensagem vinda de Cacoaco, de Aberto. Paulo Alberto escreveu o seguinte: bom dia, o batismo cristão é um símbolo de arrependimento e perdão. O batismo é um símbolo de arrependimento e perdão dos pecados. É uma maneira de uma pessoa declarar publicamente que reconhece seus pecados, deseja se afastar deles e busca a reconciliação com Deus. O que é que vai aqui dizer? Bem, é assim, dando a sequência do que o ouvinte aqui pode abordar, né? Também que é o mesmo que o pastor pôde abordar, mas é importante, quando está a se falar de batismo, reter-se sempre qual é o batismo. Por exemplo, hoje nós temos vários batismos, Tírcia. Nós temos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o batismo disto, o batismo daquilo, o batismo de acolá. Mas quando está a se falar de batismo, o ponto base que os ouvintes devem compreender é de que batismo ele está a falar. Mesmo em Atos capítulo 19, versículo de 1 até ao versículo 6, quando Paulo se deparou com os discípulos de Apolo, Paulo perguntou-lhes: de que batismo foste batizados então? Paulo não os perguntou qual é o batismo, mas de que batismo? Porque João tinha um batismo. Porque João era um profeta. E o João batizava o batismo do arrependimento. E nisto eu vou procurar corrigir um ponto do que eu pude ouvir. João não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em toda a Bíblia, não é? Em todas as Sagradas Escrituras, não há nenhum lugar na Bíblia onde alguém foi batizado nestes títulos. Porque em toda a Bíblia, todos quantos foram batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 37 até o versículo 41 mostra isso. Atos capítulo 1, versículo... Não, Atos capítulo 19, versículo 1 a 7 mostra isso. Atos capítulo 10, versículo 44 até o versículo 48 mostra isso. Atos capítulo 8, versículo 14 até ao versículo 16 mostra isso. Quer dizer, o batismo sempre é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a mensagem profética para aquele dia. João batizou para o arrependimento, porque o seu batismo era o batismo do arrependimento. Os apóstolos batizaram para a remissão dos pecados, porque o seu batismo era para a remissão dos pecados. É isso. Mensagem vinda da Luna Norte. Escreva assim: bom dia, Tis Alberto. Daqui é o Laureano Cabral. A visão cristã quanto à criação do homem é que este foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Existe uma área do saber chamada doutrina social da Igreja. Ali disse que esta criação em imagem e semelhança de Deus tem implicações antropológicas. Por isso, afeta a natureza humana, a sua dimensão social, psíquica, espiritual, etc. Ora, o batismo define-se como sacramento que apaga no homem as manchas do pecado original, fazendo membro da família de Cristo, Igreja, neste caso cristão. Agora, o lado espiritual do homem é muito importante quanto está bem formado. O resto vem simplesmente como consequência. Bom cristão, honesto, cidadão, diz ele do Dom Bosco, o pecado muitas vezes é, na linguagem jurídica social, crime. Isso é o que falta em muitas pessoas, a formação de seus lados espirituais. O homem não existe por acaso. O Deus que o criou quer tê-lo perto de si. E isto é... ele escreveu assim. E isso tudo passa por uma introdução que é o batismo. Daí a sua grande importância. Sim, bem, é assim, o ouvinte deve também compreender do que ele mesmo pôde abordar, do que eu pude ouvir. Realmente o batismo não é, tipo assim, o perdão dos pecados, do pecado original, não, porque a humanidade em si vive o resultado do pecado original. Quando Deus amaldiçoou que a mulher poderia nascer com dores, as mulheres hoje nascem com dores, mesmo quando uma mulher é batizada, não deixa de nascer com dores. Então, o batismo não é para o perdão do pecado original, mas é através do batismo. Quando a pessoa é batizado, ele faz parte do corpo místico de Cristo, não é? E é através do batismo que entra-se na mensagem profética prometida para o seu tempo. Mas agora, eu quero abrir um parênteses. O batismo trinitário é uma prática de religiões politeístas. E toda a igreja que administra o batismo trinitário é uma igreja politeísta com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto é paganismo. Toda pessoa tem que repetir o batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a mensagem profética prometida para o seu tempo, segundo Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. É isto ali que os ouvintes devem procurar compreender. Nas mensagens vindas de Barroso Pi, a partir do Rabiro, ele escreve o seguinte: o batismo na igreja tem uma importância muito significativa, porque até Jesus Cristo foi batizado pelo João Batista. O momento da imersão significa morrer em Cristo, depois da imersão significa ressuscitar com Cristo. E o velho homem fica ali. Sim. O ouvinte disse duas coisas que ele também acaba de se contradizer. Diz da igreja e diz de João. João foi um profeta. E a igreja não é um profeta. Então, é uma contradição. Mas então o profeta, para ser considerado profeta, não tem que estar dentro, não tem que fazer parte de uma denominação religiosa. Não é este que, por sua vez, tem a missão de um determinado membros afeto à mesma igreja estarem, depois de muito tempo de frequência, estarem registrados para depois passarem pelo processo do batismo? Tírcia, um verdadeiro profeta não pode fundar uma denominação religiosa. Um verdadeiro profeta não pode ter uma religião. Um verdadeiro profeta deve ser simplesmente portador das boas novas de Deus para a terra. Um profeta não pode ter uma denominação religiosa. Deve ter uma mensagem. Porque é isto que vai fazer-lhe como um profeta. Porque o profeta significa porta-voz. Quer dizer que ele é porta-voz de uma mensagem de Deus. Um profeta não é um empresário do Evangelho. Um profeta não é um comerciante do Evangelho. Mas o apóstolo José está dizendo isso por quê? Porque acha que, na sua opinião, as igrejas não deveriam ser templos, mas deviam ser simplesmente conforme fazia Cristo, ia de sítio em sítio, de província, de cidade em cidade a pregar o Evangelho? Porque o Cristo é o fundamento e é Cristo que as igrejas supostamente pretendem pregar. Se o Cristo é o fundamento, é o espelho, é o exemplo, não podemos fazer diferente dele. Porque ele é o maior. E o mestre, e atenção, que o servo não é maior que o mestre. Muito bem. Mas questão, vamos aqui olhar para aquilo que tem a ver. Por que é que se diz que não se pode fazer o batismo do homem enquanto criança? Ou enquanto bebê ou recém-nascido? Bem, isto porque Deus não instituiu. Isto porque Deus não estabeleceu.
na Bíblia, nunca uma criança, por sua vez, foi batizada. Então, normalmente, o que não estiver escrito nas Sagradas Escrituras, dos 66 livros que nós temos em posse, de acordo com Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus revelará os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quer dizer que, se uma criança deveria, por sua vez, receber o batismo, Deus um dia ou hoje deveria revelar aos seus profetas antes mesmo de que qualquer um pode fazer. Significa que tudo quanto não vem de um profeta mensageiro vivo, isto é, tudo quanto não está nas Escrituras, tudo quanto não está na história da igreja, através dos profetas passados, ou tudo quanto Deus não revela hoje, através do profeta mensageiro vivo, tudo é simplesmente ilusão. Conforme eu disse no princípio, o que Deus não instituiu, mesmo se aquilo faz sentido, um filho de Deus não deve fazer, mas deve se manter nos limites da revelação profética prometida para os seus dias. Muito bem. Nós vamos continuar também a interagir com os nossos ouvintes que estão a escrever mensagem e enviar para o nosso número 945 54 1869 é o nosso terminal, ou ainda o 990000987. Para ligar ou mesmo para escrever a sua mensagem e partilhar conosco. Mensagem do Wilson Silva. Ele que está no Murro Bento, está a acompanhar o nosso programa e passou para deixar o bom dia. Bom dia, Wilson Silva, e boa quinta-feira em companhia do nosso programa. Mais mensagem da Isilda Carreiro. Passou para deixar também o bom dia a partir do Alvalade. Mateus Cavango está ligado a partir de Cacoaco. Nosso muito obrigada. Um abraço especial ao Marcos Kikuda, que escreveu também para nós. Ele diz que está ligado ao programa maravilhoso e deseja um bom dia de trabalho para todos os profissionais desta casa de rádio. Nós agradecemos. Boa jornada laboral também para o senhor Marcos Kikuta, que está em nossa companhia a partir de Viana. Mensagem vinda do Canhengue, que escreveu: bom dia, Manatires, a presença confirmada a partir do trabalho, em boa companhia. Sobre o tema, estarei atento para aprender. Abraços para o Bebulacha, Cascolas Catana, Antônio Canhengue, o Song, e para todos que estão ligados. Assinado por Canhengue, Cassumuna 2 e Abana. Um abraço, Canhengue, boa jornada laboral. Ao Firmino João Chimbulo, que está em Cacoaco, tudo de bom. A Elizabeth Diogo dos Santos, é assim o nome dela também. Um abraço especial. Ao Fábio Clone, também deixou o seu bom dia, muito bom dia para si, tudo de bom nesta manhã de quinta-feira. Laureano, já deixamos aqui a mensagem, não é? O Fernando Pongo também estamos a acompanhar a partir do Quilabaquiache. Um abraço especial para si e para os seus colaboradores. 11 horas agora e 36 minutos. Nós vamos continuar por cá. Apóstolo, qual é a importância do batismo cristão nas águas? E vamos olhar para aquilo que tem a ver com o fundamento do batismo quando a pessoa é imerso nas águas. Bem, Dirceu, é uma boa questão e é pertinente. Já pude explicar como o batismo deve ser feito. Primeiramente, as pessoas devem compreender que hoje o verdadeiro batismo é por imersão pela restituição. Agora, por que pela restituição? O batismo é sempre por uma mensagem. João Batista pelo arrependimento, Paulo pela remissão dos pecados, hoje pela restituição, segundo a mensagem profética prometida para os nossos dias. Já expliquei quem deve administrar o batismo, que é somente uma pessoa consagrada e autorizada. Agora, em relação a esta questão, é importante que primeiramente devemos compreender onde se batizar, onde deve ser realizado o batismo. Porque nós vemos, por exemplo, há pessoas que criam esses baldes que nós, contentores de lixo, colocam água, vão em uma aldeia, colocam água e emergem lá as pessoas. Outros criam batisteiros, cavam um buraco, constroem aquilo, chamam aquilo de batisteiro ou tanque, não sei, e emergem lá as pessoas e, por sua vez, os batizam. Mas tudo isso, de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a revelação profética para os nossos dias, tudo isso é falso. Toda esta forma é falso. O verdadeiro batismo é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para a restrição num rio natural onde há peixes ou no mar. A água deve ser natural.
E a pessoa, por sua vez, deve ser virada para o leste, onde nasce o sol, o leste. Significa que se alguém não foi batizado em uma água natural onde há peixe, o peixe simboliza que o peixe quer dizer que esta água tem vida, ok? Se a água ela tem peixes, se vê que é um lugar apropriado para batizar-se. Já um batistério, já uma outra coisa, ou uma piscina e assim por diante, isto é uma invenção, é uma instituição humana. Vemos que, através das Sagradas Escrituras, Jesus tinha que ir até o Rio Jordão. Tinha que percorrer quilômetros para poder ser batizado. Então, significa que hoje, alguém que foi batizado em um batistério, alguém que foi batizado em um balde, em qualquer outro lugar, essa pessoa simplesmente foi mergulhado na água. É um batismo satânico, porque cada pessoa que não foi batizado, segundo o plano de Deus hoje, não é batizado, mas simplesmente ele foi banhado para dar início a um ritual satânico. Onde é que está escrito acerca do batismo nas águas na Bíblia? Em que capítulo, em que livro, capítulo, versículo podemos encontrar essa recomendação? Mas antes vamos atender o nosso primeiro ouvinte que está em linha, para ver se vai deixar aqui a sua contribuição. Alô, bom dia. Muito bom dia, com quem tenho o prazer de falar? Está a ligar a partir de onde? Irmão Tiago? Senhor Tiago, vai deixar a sua contribuição ou tem uma questão a colocar ao nosso convidado? Tá bem, então vamos começar pela explicação para depois deixar a questão ao nosso convidado, tá bem? Muito bem. Obrigada pela sua participação. Boa quinta-feira em nossa companhia. Ouviu atentamente as questões do nosso ouvinte. Certo. Bem, respondendo à questão do ouvinte, é muito simples. O batismo de João Batista, a própria Bíblia responde à questão do nosso ouvinte. É só o nosso ouvinte abrir agora a sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo de 1 até o versículo 6. Ele verá que Apolo era discípulo de João Batista, o que batizou o Senhor Jesus. E Apolo havia sido batizado pelo próprio João Batista. Mas quando Paulo, que era um mensageiro para aqueles dias, segundo Atos capítulo 49, versículo 6, e Atos capítulo 13, versículo 47 até o versículo 48, quando Paulo deparou-se com Apolo e os seus discípulos, Paulo interrogou-lhes
dizendo-lhes de que batismo foste batizados, então. E eles disseram que não, nós fomos batizados pelo batismo de João. Paulo mostrou-lhe que o tempo de João já passou. E Paulo teve que batizá-los pela remissão dos pecados. Com certeza que o batismo de João Batista hoje, que é o batismo do arrependimento, hoje já não é válido. O batismo da remissão dos pecados dos apóstolos hoje já não é válido. O batismo da regeneração, o batismo da restauração, o batismo da santificação, o batismo da justificação, todos estes batismos hoje já não são válidos, porque hoje o verdadeiro batismo é o batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para a restituição. Agora, a outra questão do ouvinte, quando ele dizia sobre Jesus que ia aos templos e também era de seu costume, sim, isso é verdade, mas o ouvinte deve compreender que Jesus ia lá debater com eles, explicá-los corretamente a palavra de Deus. Jesus sempre ia lá enfrentá-los, mas Jesus não era um membro daqueles fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, heteus, perizeus, assim por diante. Aqueles eram os templos dos fariseus. E são mesmo estes mesmos fariseus que combateram, que crucificaram, que perseguiam-lhe. Porque eles viam que Jesus dizia contrariamente aos seus princípios, contrariamente daquilo que eles apregoavam nas suas sinagogas. Por isso que eles perseguiam Jesus. Mas não quer dizer que Jesus era um membro daquela sinagoga ou templo ou assim por diante. E respondendo já à tua questão também, não sei se já posso. Sim, respondendo já à tua questão, eu vou ler aqui agora em Atos capítulo 2, versículo 37 até o versículo 38, aqui diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Que Deus abençoe a sua palavra. Então, nós aqui vemos claramente que, através das Escrituras, não é? O batismo sempre foi por imersão nas águas. Mesmo Atos capítulo 2, versículo 37 a 41 mostra isso. Atos capítulo 10, versículo 44 ao versículo 48 mostra isso. Atos capítulo 8, versículo 14 até o versículo 16 também mostra que o batismo é sempre por imersão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme eu já realcei, de acordo com a mensagem do seu tempo, e em água. E água natural, onde há peixes, porque Jesus, como exemplo, Jesus, como espelho, como modelo, teve que ir até um rio tão distante, que é o Rio Jordão. Com certeza que hoje ninguém pode ir em uma piscina ou em um batistério para ele ser batizado, se ele realmente tem Jesus como o seu modelo. Muito bem. 11 horas agora e 46 minutos, nós vamos ficar por aqui. Vamos agradecer a presença do apóstolo Hugo Zé, mas antes pedi para deixar aqui as últimas recomendações naquilo que tem a ver com o nosso tema. Bem, nas minhas últimas palavras, eu gostaria de recomendar a todos os ouvintes que tudo quanto concerne a palavra de Deus, a pessoa deve ter a sua base nas Escrituras ou no que o profeta vivo do seu tempo disse. Por exemplo, nós hoje falamos sobre o batismo. Você vai procurar converter-se e, por sua vez, desejar ser batizado, porque você vê na Bíblia que você tem que ser batizado. Você leu pela Bíblia e você compreendeu que você tem que ser batizado. Mas o que você deve procurar interrogar-se é procurar compreender o seguinte: na Bíblia, quem foi batizado fora de um profeta ou fora da mensagem de um profeta? Então você poderás compreender claramente que sempre foi um profeta que trouxe um batismo. Sempre foi um profeta que autorizou, que mandatou os seus discípulos para poderem batizar. Nunca uma igreja. E você com isso vai poder compreender claramente que uma denominação religiosa não tem o direito de administrar um batismo.
uma mulher não tem o direito de administrar um batismo. Nunca uma mulher nas Sagradas Escrituras administrou um batismo. Sempre um homem. E é através da mensagem de um profeta. E hoje o que você deve procurar compreender é qual é o batismo e quem é o profeta que nós devemos hoje seguir. Muito bem. Apóstolo José, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigado, Eltirce. Vou desejar boa quinta-feira. Obrigado, igualmente. E esperar contar consigo numa próxima oportunidade. Grato, obrigado. Muito bem. Foi a nossa boa conversa hoje com o apóstolo José.